Cheguei chegando até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça, a paz, as bênçãos divinas sejam muitas na vida de todos vocês. Durante meia hora eu quero orar, eu quero ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu quero ministrar a palavra de Deus aos corações, eu quero compartilhar um testemunho vibrante, eu quero conduzir você a momentos de crescimento e fortalecimento espirituais. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar do precioso hálito dele na vida diária. Porque Deus assopra sobre nós o renovo, Deus assopra sobre nós a alegria, Deus assopra sobre nós a paz, Deus assopra sobre nós os milagres. E justamente estas coisas nós precisamos diariamente para viver uma vida melhor, para sermos mais felizes, para sermos mais vitoriosos, para ver os nossos sonhos e projetos sendo todos executados e vivendo desta forma, nós só temos bênçãos para comemorar a cada dia. Durante o programa eu faço a primeira oração, que é pedindo a bênção da recompensa na vida daqueles que contribuem com o programa, que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Se eu estou no ar há mais de 19 anos, diariamente, é porque tem pessoas me ajudando. Do contrário, já teria muito parado com este trabalho. Mas meu propósito não é parar. Pelo contrário, continuar para que vidas e mais vidas sejam abençoadas por Deus. E a segunda oração é a oração do altar da intercessão. No momento desta oração, eu vou ungir a minha mão, estendê-la no vídeo e vou ministrar na vida de todos vocês. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje? Ou o nome de alguma outra pessoa? Então você olha aí na tela, você vê 2 números de telefone. Um é o nosso fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, passa uma mensagem por escrito com o seu nome, dizendo: eu quero que o meu nome seja colocado no altar. E abaixo do seu nome, coloca quantos nomes você queira que sejam apresentados diante de Deus. E caso você não tenha o WhatsApp, liga no fixo em horário de funcionamento da igreja e alguém vai te atender e você deixa o seu nome e outros nomes que você queira no altar da intercessão. Mas uma coisa é certa, orar no altar da intercessão é um exercício de fé. E com fé, você sabe, nós agradamos a Deus. E quando agradamos a Deus, diz a Bíblia, nós recebemos força na nossa vida. E quando temos força, não tem nada que nos desafia. Nós passamos por todos os problemas e enfrentando-os com fé e vencendo-os pela fé e comemorando pela fé as grandes vitórias a cada dia. Tem mais, há 915 semanas eu anuncio aqui os salmos para as campanhas de cada semana. O salmo dessa semana é o Salmo 54. Salmo que eu quero que você leia 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Faça a campanha para você ou para alguma outra pessoa e veja a mão de Deus estendida e as bênçãos dos céus acontecendo na vida de todos. Porque Deus é tremendo. Ele ouve as nossas orações, atende os nossos rogos e libera sobre nós bênçãos novas e preciosas a cada dia. Faça, portanto, a campanha do Salmo 54. 915 semanas propondo aqui as campanhas do Salmo. Você não pode ficar fora deste mover. Deus tem uma bênção nova, importante e gloriosa para operar na vida de cada um de vocês. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é dia de culto de meio de semana aqui na Betel. Venha estar conosco. Não sendo possível estar presencialmente, entra no YouTube, no Instagram e assista o culto, canta conosco, ora conosco e viva momentos intensos e maravilhosos com Deus durante a edição do nosso culto, porque Deus tem sempre bênçãos preciosas e maravilhosas na vida de todos nós que buscamos a Ele de todo o nosso coração. Eu quero neste instante ler com vocês alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm assim somar comigo nessa tarefa evangelística e missionária. Lusitânia de Sena Amaral, aqui de Goiânia.
Dailson Mendonça, também de Goiânia, Maria Elizabeth Pereira da Silva, de Goiânia, Maria Natália Soares da Costa, de Teresina, no Piauí, Eline Amorim Santos Souza, de Goiânia, e também Andréia Basílio de Souza, de Goiânia. Eu louvo a Deus por todos vocês que vêm somando comigo neste compromisso de manter este programa no ar. Saiba você que a sua contribuição é de suma importância para que este programa não venha parar. Eu agradeço a todos vocês que já contribuem e peço a você que não está contribuindo para vir contribuir conosco nesta obra. Você vê aí na tela os 2 números de telefone. Se você tem o WhatsApp, passa um WhatsApp dizendo o seguinte: eu quero também contribuir com este programa. Aí meu pessoal entra em contato com você e vê a melhor maneira para que você possa contribuir. Às vezes você pergunta, qual o valor eu tenho que contribuir? Eu não estipulo o valor. É aquilo que você sentir no coração. Se você pode mais, tenho certeza que você vai sentir em cooperar com mais. Se pode menos, tenho certeza que vai sentir de cooperar com menos. Se não pode nada, você tem o desejo de cooperar, mas não pode. Eu vou continuar orando para que Deus abra portas na vida de cada um de vocês. E Deus vai recompensar os que contribuem, vai abençoar aqueles que desejam contribuir e a obra dele continua sendo feita e o nome de Jesus proclamado. Vamos então orar por estas pessoas que contribuem com o programa. Senhor Deus e Pai, obrigado por cada pessoa que soma comigo neste propósito de contribuir para que este programa seja sempre uma voz ativa a serviço do teu reino. Abençoa, recompensa e faz vitoriosas todas estas pessoas, naquilo que sonham, naquilo que projetam, naquilo que procuram realizar nesta vida. Abençoa e recompensa, dando prosperidade e vitória. No nome de Jesus eu oro. Amém e graças a Deus. Eu quero neste instante ler um testemunho. Você sabe que testemunho é um relato de alguém que alcançou alguma bênção da parte de Deus. E quando nós fazemos isso, estamos demonstrando a gratidão por aquilo que recebemos, estamos também despertando outras pessoas para que elas venham crer também e, consequentemente, ser ricamente abençoadas por Deus. O testemunho que eu quero ler com você hoje é da Fátima Gorete Moreira, que mora no Rio de Janeiro. A Fátima diz o seguinte: querido pastor Gentil, me sinto privilegiada, honrada por fazer parte da família Falando ao Coração. Há muitos anos acompanho esse programa, fazendo as campanhas dos Salmos e orando no altar da intercessão e contribuindo com essa obra tão importante. Olha só, ela, além de orar no altar da intercessão, faz também as campanhas dos Salmos e, além disso, demonstra o amor para com a obra, contribuindo para que, Falando ao Coração, tenha os recursos para manter esse trabalho tão importante no ar. Poucos dias atrás, diz ainda a irmã Fátima, estava com problemas na minha internet. Não consegui assistir o programa. Isso, para mim, foi motivo de grande angústia. Coloquei essa questão no altar do Senhor Jesus. Pedi que organizassem a minha internet. Não podia ficar sem assistir o Falando ao Coração. Olha que carinho, né? Esse que tem sido o meu culto diário. Não entendi, não foi nenhum técnico em minha casa e a internet simplesmente nada. Milagrosamente voltou a funcionar. E funcionar normalmente. Que maravilha! Estou muito feliz por voltar a assistir e participar do programa. Esse é o meu testemunho de vitória. Obrigado, pastor Gentil, por deixar ser esse canal de Deus em nossas vidas. Deixo aqui o meu abraço de gratidão e ao meu Deus dedico toda a honra e toda a glória. Amém. Fátima Gotete Moreira, do Rio de Janeiro. Não é Gotete, Gorete. A pastora Nilda, que rediz para mim o testemunho, escreveu no início Fátima Gorete Moreira e no final ela fez Fátima Gotete e me induziu a este erro. Então, irmã Fátima Gorete, do Rio de Janeiro, Deus te abençoe
e recompensa, graças a Deus pelo testemunho. É assim mesmo, milagre não discute, milagre Deus opera. Seja um problema na internet, seja um problema de saúde, seja um problema com o filho, com o marido, com a esposa, um problema em casa, um problema no trabalho, seja uma crise, seja na área que for. Deus age, Deus opera. Deus opera milagres e quero continuar operando. Basta crermos. Por isso, olha, no final do programa, eu vou orar no altar da intercessão e Deus vai operar milagre na vida de cada um de vocês. Estejam passando os nomes. Pelo WhatsApp, você passa por escrito. E no telefone você dita os nomes e nós vamos orar juntos, porque Deus há de agir, Deus há de operar, Deus há de abençoar de maneira poderosa e de maneira especial a vida de todos nós. Vamos para a Bíblia Sagrada, chegou o momento de lermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Atos dos Apóstolos 13, 22, está escrito assim: E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Homem segundo o meu coração. Vamos observar neste texto que começa dizendo que Deus depôs alguém que estava no reinado. Esse foi Saul. Saul foi o rei escolhido pelos homens. E aqueles que os homens escolhem, muitas vezes, falham, porque o coração humano é falho, é enganoso. E às vezes a gente escolhe alguém, votando em alguém com a melhor das intenções, e depois arrepende pelo voto dado, porque a pessoa não agiu conforme aquilo que propôs fazer. E a gente vê isso acontecendo diante de nós todos os dias. O votar é um dever cívico e todas as pessoas têm que ter este compromisso, mas nós temos que ter muito cuidado ao votar. Cuidado naquela pessoa que você sabe que tem um passado de práticas errôneas, de muitas vezes até crimes cometidos, e não vá dedicar o seu voto de novo a uma pessoa dessa. Nós temos que escolher alguém que, no mínimo, inspire uma confiança. No mínimo, você pode acreditar que vai administrar bem a sua contribuição, porque se você contribui e isso é legal, é necessário, é imposto, né? E já diz o nome, impostos, você contribui com seus impostos, você está contribuindo para o bem do país, para que o país possa ter boas estradas, para que possa ter boas escolas, para que possa ter bons hospitais, para que possa ter progresso em todos os sentidos. Agora, se você vota em alguém que tem a mania ou o erro da cleptomania, né, de tirar para si aquilo que vem às suas mãos para administrar pelo povo, então tem que ter muito cuidado. E assim aconteceu com Saul. O povo quis um rei e escolheu Saul. E falou para Deus, tem que ser Saul, tem que ser Saul. Deus acatou. Mas depois Deus rejeitou Saul por causa das práticas, por causa dos erros, por causa das falhas, por causa das desobediências diante de Deus até. Diante de Deus até. E aí Deus disse, olha, eu estou rejeitando Saul. Eu estou depondo do posto este homem. E assim Saul foi deposto e Deus escolheu Davi para ser o rei. Davi, que lá na frente você vai ver que Deus declarou ser ele um homem segundo o coração dele. E aí nós vamos observar Davi no seu reinado, no seu trabalho, na sua obra, cumprindo um propósito divino à frente do povo. E o país nunca prosperou tanto, o país nunca cresceu tanto, porque quando você vota em alguém que tem um coração voltado para Deus, que tem bons valores, que defende princípios, defende família, defende fé, defende a Bíblia Sagrada como a palavra inerrante de Deus, o país vai tomar outro rumo, vai tomar outra direção. E assim aconteceu com Davi. Tanto que Davi fez sucesso que
a estrela de Davi brilha até hoje nas bandeiras de Israel. Passados aí quase 3.000 anos do seu reinado, ele ainda é um ícone para aquele povo e para a história da humanidade. Mas vamos observar por que Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Vamos observar os detalhes da vida de Davi. Veja que, primeiro, ele foi chamado por Deus. Samuel chegou na casa de Jessé, o pai de Davi, e disse para Jessé: eu vim aqui ungir um dos teus filhos para ser rei em Israel. Aí Jessé tinha vários filhos, chamou o primeiro, o segundo, foi chamando um a um, e Deus foi falando ao coração de Samuel: não é esse, não é esse. Quando passaram todos os filhos que estavam ali presentes e que aos olhos de Jessé poderia ser rei em Israel, um por um, Deus disse, aliás, Samuel disse para Jessé: acabaram-se os filhos? Aí Jessé disse: olha, tem o último, o mais novo, está no campo, cuidando de ovelhas e tal, trabalhando. Falei: então manda chamar, porque nós não vamos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Aí alguém foi lá no campo, chamou Davi, e Davi veio, e quando Davi chegou, Deus falou ao coração de Samuel: é esse que eu tenho escolhido, é este que você vai ungir. E aí Samuel não titubeou, pegou o azeite, derramou sobre Davi e ungiu para que ele fosse rei em Israel. A partir daí, você vai observar que levou aproximadamente 18 anos para que Davi assumisse o posto. Porque Deus é assim, ele chama às vezes os incapacitados e capacita-os para que eles possam fazer um bom trabalho. E quando essa pessoa não sai do propósito divino, a cada dia ele vai sendo capacitado para que ele possa ser usado poderosamente por Deus. E nós vamos observar que nessa trajetória de Davi, ele vai revelar e declarar e contar algumas histórias vibrantes, que são histórias emblemáticas, que são histórias que revelam por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Um certo dia, Davi é encarregado pelos pais a ir até onde os seus irmãos estavam, reunidos num fronte de guerra, para levar algumas coisas para eles, alguns biscoitos talvez, alguma comida, alguma roupa, sei lá o quê. E Davi juntou tudo aquilo, colocou na mochila e foi ao encontro dos seus irmãos. Quando chega lá, no fronte da guerra, o exército todo enfileirado ali, preparado, ele vê que do outro lado, do lado do inimigo, tinha um desafio proposto. Era um homem gigante, de tamanho descomunal. Ele dava aí, talvez, no peso, uns 4 ou 5 Davis. E ele gritava lá do monte: tem alguém aí que quer lutar comigo? Alguém que se dispõe a ter um duelo entre nós dois? Porque se vier alguém daí lutar comigo, o que vencer, venceu a guerra. E aí, Saul, o rei, e todo o exército estava com os joelhos batendo no outro, tremendo de medo. Porque quem enfrentaria um homem com a força de Golias? A espada dele era a maior de todas, a lança dele é a maior de todas, o escudo dele é o maior de todos, e tudo dele era descomunal em tamanho. Davi chega, vê aquilo e pergunta para os irmãos: ninguém vai lutar com este homem? Vocês vão continuar permitindo que este homem esteja afrontando o Deus de Israel? Esteja afrontando o exército de Israel? Esteja afrontando o rei de Israel? Vocês não podem permitir que isso aconteça. E por certo, algum dos irmãos, aquele que sempre tinha uma resposta mais rápida: Davi, você é um menino, não entende dessas coisas. Esse homem aí, ele com uma lança só lançada, ele derruba um batalhão de do exército. Como nós vamos enfrentar? Ele quer que um de nós vá lutar com ele. Ninguém é doido para enfrentar um gigante desse. E Davi disse: eu vou lutar com ele. Não faltou vozes para dizer: você, menino, seu pirralho, você não tem capacidade para isso. Disse: eu não vou permitir que um incircunciso desse continue
afrontando o Deus de Israel. E com tanta veemência, eu vou lá lutar. Eles pegaram Davi e levaram para o rei. Deixa esse assunto para o rei resolver. Chegou lá, diante do rei Saul, e disseram, olha rei, o menino Davi aí disse que vai lutar com o gigante. O rei olhou para ele de cima e embaixo e disse, você está doido, menino? Você perdeu o juízo? Eu não posso permitir que você vá lutar, um menino como você, lutar com um gigante daquele. Mas Davi estava disposto. E Davi disse, olha rei, eu quero dizer para o senhor que um dia eu estava no campo, cuidando das ovelhas, e veio um leão, tomou uma ovelha, eu corri atrás, tomei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Tem mais, rei. Eu estava cuidando dessas mesmas ovelhas e veio um urso, pegou uma ovelha, eu corri atrás do urso, tomei a ovelha da boca dele e matei o urso. E assim como eu matei o leão e matei o urso, eu vou anular esse incircunciso que desafia a Deus. E depois de muito argumento, resolveu ir. Você conhece a história. Pegou 5 pedras, colocou no alforje, subiu a colina, chegou lá, balançou a sua funda, soltou a pedra bateu na testa de Golias, Golias caiu, ele correu, pegou a espada de Golias, cortou o pescoço de Golias e venceu a batalha. Estas 3 histórias contadas por Davi, 2 contadas e uma presenciada por Saul e todo o exército, e nós mentalmente também presenciamos, elas trazem relatos importantes de profundidade espiritual, que vão confirmar porque Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Vejamos. Primeiro, ele fala de matar o leão. Nós sabemos que o diabo procura imitar Jesus, e sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas Satanás procura apresentar-se como leão. Tanto é que o próprio Jesus disse que o leão está ao nosso derredor querendo nos tragar. Então, Jesus, ao declarar esta situação, está mostrando que o leão é um símbolo também de Satanás, do diabo, inimigo das nossas almas. E, diante disso, nós concluímos que Davi venceu o diabo, figuradamente ali naquela hora, como sendo o leão. Então veja que um dos passos importantes na vida com Deus é vencermos Satanás, que procura nos tragar, que procura nos destruir, e Davi, ao vencer aquele leão, está dando, assim, a conotação importante que nós devemos também vencer o leão para sermos uma pessoa segundo o coração de Deus. Em seguida, ele vence o urso com aquele jeitão dele, tranquilo, olhar assim, conquistador, e passos devagar, braços abertos, a gente pensa até que ele quer nos abraçar. Assim é o mundo com as suas ofertas, o mundo com as suas mazelas, o mundo com suas nuances, as mais diferentes, que é o mundo nos tragar. E aí Davi vence o urso. E aí o gigante, aquele homem que eu disse deve pesar talvez 5 vezes o peso de Davi, tinha muita carne. Então é um símbolo da carne. Então Deus quer que nós estejamos vencendo o outro grande inimigo que nós temos, a carne. Então nós concluímos que, primeiro, nós temos um grande inimigo que é Satanás, representado ali pelo leão. Outro grande inimigo que é o mundo, representado ali pelo urso. O outro grande inimigo que é a carne, representado ali por Golias. Para que nós possamos alcançar uma posição de privilégio diante de Deus, para ser um homem segundo o coração de Deus, ou para ser uma mulher segundo o coração de Deus, nós precisamos lutar para vencer. Para vencer o diabo, para vencer o urso, para vencer Golias. E vencemos o diabo quando nós procuramos vencê-lo como leão, como Davi o fez. Vencemos o mundo quando nós procuramos comportar como Davi, que venceu o urso. E assim vencemos a carne como Davi venceu a Golias. Saiba que na força natural de Davi, ele não teria condições de vencer um leão,
de vencer um urso, de vencer o Golias. Mas Deus nos dá esta força. Quando nós queremos vencer, Deus nos fortalece, Deus nos dá esta força, aí nós vencemos e triunfamos. E tornamos-nos numa pessoa segundo o coração de Deus. Saiba você que para que você possa herdar a salvação, para que você possa herdar a vida eterna, para que você possa herdar os milagres de Deus na tua vida, você precisa vencer, como Davi. O leão, que é Satanás, o urso, que é o mundo, e Golias, que é a carne. Quando você vence Satanás, o mundo e a carne, seu coração está aberto para ser cheio da graça, cheio da glória, cheio da unção, cheio do poder, cheio das bênçãos, cheio das vitórias. Vamos, portanto, olhar para este exemplo emblemático que Davi nos deixa, para que nós possamos vencer todo o mal e seguir em frente cantando o cântico da vitória e dizer: Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Como Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E proclamou a glória de Deus através dos salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ah, que maravilha você crer num Deus vivo. Mas Ele espera de você atitudes. E as nossas atitudes devem ser sempre, diariamente, vencer tanto o diabo como o mundo, como a carne. E assim comemorarmos grandes, retumbantes, preciosas e gloriosas vitórias no nosso viver. Vamos orar neste instante. Quero ungir a minha mão, estender a minha mão ungida no vídeo e orar com fé, proclamando a glória de Deus, manifestando na vida de todos vocês. Oremos então. Senhor Deus e Pai, olha para todas as pessoas que oram comigo, olha para todos os nomes que são apresentados diante do Senhor neste altar. E haja, Senhor, poderosamente na vida de cada uma dessas pessoas, dando graça, dando força, dando poder, dando autoridade, para que cada um possa vencer o diabo, possa vencer o mundo, e possa vencer a carne, e possa tornar-se numa pessoa segundo o teu coração. Pai, abençoa estes teus filhos, estas tuas filhas, faz obras poderosas na vida de todos eles, manifestando assim, ó Pai, pela tua graça, o teu poder e a tua virtude, e que cada um receba de ti, nesta hora, um grande milagre, porque no nome de Jesus eu ministro perdão, eu ministro salvação, eu ministro vida, eu ministro alegria, eu ministro saúde, eu ministro milagres. Se com todas estas pessoas, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido, todos fiquem na paz do Senhor Jesus e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.